E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Jason, sejam bem-vindos ao HistóriaTube. Este é mais um vídeo do nosso canal dedicado a filmes. Hoje eu vou falar de uma história escrita por Stephen King, um pouco assustadora, com bastante suspense, que é bem a cara do autor Stephen King. Se você não conhece esse filme, recomendo que assistam. Não é um filme de história, mas é um filme que vai além da história. Vejo vocês depois da vinheta. Valeu, falou! Bom pessoal, o filme de hoje é 1408. Esse número não é o ano que se passa o filme, sim o número do quarto em que se passa o filme. Bom, o filme não passa todo dentro desse quarto, mas é o título que é dado tanto pelo Stephen King quanto pelos autores do filme. É um filme que eu vou dizer pra vocês que dá um medinho, assim, é um pouco assustador, tem um suspense muito bom, ao estilo Stephen King aí, pra quem conhece as obras do autor, tanto os livros quanto os filmes e séries que ele fez, né, que foram baseados nesses livros dele. É um suspense que toca muito em você e você acaba entrando muito forte na história. Passa em torno do personagem do John Cusack, que é o Mike Enslin. Ele é um autor de suspense também, só que na verdade ele vai em busca de casos misteriosos sobrenaturais. Então ele vai atrás de casas, parques, locais onde as pessoas dizem que tem uma manifestação sobrenatural. Então são hotéis também, pousadas, que são famosas nos Estados Unidos por terem manifestações sobrenaturais. E ele é um cara extremamente cético em relação a isso. Só que ele é um cara que sempre escreveu livros sobre esses locais. Ele faz quase que um guia contando a história daqueles locais. São os diários dele, de como ele passou a noite naquele local, o que ele viveu. Só que ao invés dele desmentir a história, ele aproveita o mito e vende mais ainda, né? E nesse momento ele acaba descobrindo aí, mostra também algumas cenas dele indo numa pequena pousada e passando a noite naquela pequena pousada e vê e percebe ali, extremamente cético, ele passa a noite toda acordado anotando tudo que ele está passando. Depois ele transforma isso em um diário, né? Meio que um documentário ali, um livrozinho falso, em que ele conta como se ele tivesse realmente vivido aquilo e também desmente toda a situação. Mas ele vende exatamente por mostrar esse mito sobrenatural. E o americano, ele tem muito fascínio por essa questão sobrenatural. Não é à toa que o Supernatural, o seriado Supernatural, tem tantas temporadas assim, né? Tem mais de 10 temporadas. Então não é à toa que existe esse tipo de autor sim nos Estados Unidos. E o John Cusack interpreta aí o Michael Enslin e faz este papel. Só que num certo momento ele recebe uma correspondência, se eu não me engano, ou ele descobre, num momento que ele está lançando o livro, esse hotel em Nova York, que é o Hotel Dolphin, muito famoso até, e ele vai até o Dolphin conhecer o quarto 1408. A capa do filme, vou deixar aí uma imagem, é a chave do quarto 1408, até o número um pouco mais... A chave mesmo e o número do quarto são um pouco mais sombrios, vamos dizer assim. E o Samuel Jackson faz o gerente deste hotel. Oferece de tudo e faz de tudo para que ele não entre naquele quarto, porque aquele quarto é um quarto amaldiçoado, é um quarto assombrado, é um quarto sobrenatural. Em todo quanto é hotel, pousada ou casa que ele vai, sempre tem alguém com esse discurso. E ele sempre acaba entrando no quarto, na casa, onde for, com um sentido mais cético. E sempre não dá nada, sempre acaba não dando em nada. Ou acontece alguma coisinha ou outra que ele simplesmente ignora, que não afeta tanto assim a vida dele. Só que o Samuel Jackson, ele é muito mais incisivo, oferece coisas assim caríssimas, oferece bebidas caras, oferece a ele tudo que ele pode oferecer para que ele não se hospedasse no quarto 1408. Só que ele insiste, e aí o Mike vai para o quarto 1408 e o Samuel Jackson tira a sua responsabilidade sobre o que pode acontecer no quarto. E aí começa a história. Eu não posso falar mais do que isso, senão eu posso dar muitos spoilers sobre a história do filme, mas na essência o resto do filme passa todo dentro do quarto, quase todo, né? Mas você tem algumas cenas que são fora do quarto, mas é em torno daquele quarto 1408. E dali pra frente você começa a querer entender o que está acontecendo e você fica cético como autor, obviamente porque não acontece absolutamente nada de início, e depois você começa a pensar que pode ser alguma mutreta, alguma tática do próprio gerente do hotel, e depois você começa a entrar mesmo na onda do filme, você vai entrando e você vai entrando, e você vai vendo
tudo que pode acontecer dentro daquele quarto, e tudo que não pode acontecer, e tudo que é real, o que não é real, o que é de fato naquele filme. Esse filme, ele foi não só um filme extremamente interessante durante toda a sua história, mas também teve um final mais interessante ainda. Ele foi gravado em 2 finais, e eu acredito que ele tenha apenas um final oficial, tá? Não vou contar o final oficial, para que também não tenha spoiler. Mas existem 2 finais, tá? Um final muito bom e um final que eu achei meio merda. Que bom que esse final meio merda não saiu e saiu apenas um final muito bom mesmo. Sério, assista o filme todo. O final te surpreende porque você não espera aquele final, você espera que o filme acabe uns 15 minutos antes, que parece que o filme acabou, mas aí você espera mais um pouquinho. Você vai ver que o final é mais interessante ainda do que você possa imaginar. É Stephen King. O cara sabe escrever muito bem um roteiro. O cara sabe escrever muito bem uma história, que te prende, que te coloca dentro do suspense. Lembrando que esse filme aqui é um filme de 2007, tá? E é um filme que aqui no Brasil saiu pela Imagem Filmes. Outra curiosidade desse filme é que muitas referências ao número 13 acontecem. Por exemplo, aqui no Brasil ele foi lançado no dia 2 de novembro, somando dá 13, tá? 2 mais 11, 13. E não só aqui no Brasil, mas dentro da história do filme, os números que aparecem, os nomes dos personagens, por exemplo, Mike Enslin, somando Michael Enslin, dá 13 letras, por exemplo. Então, é um filme que mexe muito com essa coisa de números e também de sobrenatural. Coisas de Stephen King. Não preciso repetir muitas vezes aqui o nome desse autor, porque ele já é fantástico em seus textos. Se você não conhece Stephen King, eu posso trazer outras coisas do autor aqui, como A Ilha do Medo, como Under the Dome, também um seriado, também muito legal. Você tem várias outras séries. Você tem também os quadrinhos da Torre Negra, né, que também é um livro. E muitas outras coisas, cara. E o cara escreve muita coisa mesmo. Acho que por ano ele lança uns 2 livros, por aí. Pra quem não conhece mesmo, vou mostrar a cara dele aqui agora. Ele tem essa cara de maluco porque ele é completamente louco. Eu acho ele incrível e não sou só eu, muita gente acha ele incrível também. Bom, eu vejo vocês agora na sexta-feira. Nós temos um outro vídeo ainda essa semana, então. E depois nós continuamos a nossa saga aí com mais livros e filmes ainda nesse canal. E se você não sabe, eu tenho um novo canal só pra games, é o Jason Play. Eu vou deixar o link na descrição e também o card aqui em cima com a nossa última gameplay, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, é só se inscrever aqui embaixo e também curtir o nosso vídeo e compartilhar nas redes sociais. Se você tem sugestão de algum filme ou livro que eu possa falar aqui no canal, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu falo o que vocês pedirem, eu trago pra vocês na medida do possível, valeu? Muito obrigado por tudo, valeu, falou!